Gavião e Curuí. Vamos dançar? Vamos brincar? Ah, o fundamento, tá tudo certo. Tá Salve Bahia! Cadê a música? Oi, 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 oi. Eita, Deus. Ai, 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 ai. Caiu. Eita, nós. Esse celular perto. Agora eu tô meio Tá carregado. certo. E vamos que aqui a vida não para. Manda ver, manda ver. Vai chegando, comunidade Sofia. Vale, Gabriel e Curuí. Boa noite, galera! Boa noite. Vamos sentar, vamos sentar. Eu só fazendo de conta que tô na capoeira, né? Bom, muito boa noite, comunidade Sofia. Pedimos aí para que vocês vão compartilhando com seus amigos, vamos espalhar a arte mundo afora.
Muita honra de estar aqui com esses dois jovens, Curumirim, Gavião e essa terceira jovem, Bianca Leme. A gente vai estar aqui hoje no Conexões Luminosas, a arte do florescer, com a intenção de trazer a arte cada vez mais aflorada. Esse projeto é a gente trazer a cada encontro pessoas que, independente de serem profissionais ou não, mas são amantes da arte, que mesmo que não vivam dela, mas está na essência, trazer esse conhecimento, essa paixão, esse desejo de manifestar a arte no mundo. Cada vez a gente vai estar entrevistando músicos, bailarinos, capoeiras, artesãos, para também divulgar seus trabalhos, para vender seus trabalhos para quem se interessar e se identificar com as artes deles. Então a gente vai começar aqui, vou começar jogando a bola para vocês, meninos. Conta aí um pouquinho de vocês, da vida de vocês, e como vocês chegaram à capoeira, como a capoeira pegou. Onde tudo começou. Isso. Começou, eu sou o Gavião, venho da Bahia, de Itabuna, Portugal. Oxente. Venho de lá da Bahia, conheci a capoeira lá, com a mestra Chiquinha. E no começo eu via capoeira e o futebol, e eu escolhia sempre optava pelo futebol. Falava, esse capoeira aí não é comigo não. Nem sabia que o chamado já vinha do coração mesmo de querer praticar, só que via como uma coisa difícil e não queria tentar. E daí quando ela falou, hoje só tem eu na equipe de assistente social e tal, e vocês têm escolha de futebol ou a capoeira. Aí eu falei, aí eu deixei todo mundo decidir, aí todo mundo pediu capoeira. Aí eu falei, ai meu Deus, de novo isso aí. Tá me perseguindo. Tá me perseguindo isso aí, velho. Aí como que eu faço? Eu falei, não quero capoeira não, quero jogar bola, nem que eu jogue sozinho. Ela falou, você vai jogar sozinho, você vai ficar sozinho, vai ficar aí sentado, eu vou conversar com sua mãe. Aí eu falei, ai meu Deus, é muito problema, né? Aí ela começou com minha mãe, e quando foi na mesma semana, passou a semana, sábado, domingo, na segunda-feira eu falei com ela, ô professora, eu ouvi a música de capoeira, do nada assim, eu quero fazer capoeira. Ela falou, é mesmo? Ficou alegre, hoje ficou até brilhando. Falou, que bom, vai lá terça-feira. Vai lá, começa às 6h40, você vai lá no portão. Eu cheguei primeiro que todo mundo. Quando eu cheguei lá, aí comecei a associar com as pessoas, a conhecer outras pessoas também que já faziam capoeira. Aí ficaram me falando da capoeira, eu falei, caramba, velho, não é isso tudo que você está falando não. Aí fiquei fazendo capoeira, era muito desafiador aprender armada, então eu fiquei uma semana treinando armada para mostrar para a professora. Aí ela falou, caramba, tá saindo, não tá ainda lá, tá chegando. Para aprender a armada, você teve que se desarmar e se entregar para capoeira. Aí fui me entregando, aí depois eu desinteressei da capoeira, eu não vi sentido assim na capoeira. Depois que passou toda a emoção de pegar o cordão, já tinha conhecido, aí pensei que já tinha aprendido a capoeira. Uhum. Aí eu falei, capoeira eu não quero mais não, vou continuar no futebol. Tu é ariano, por acaso? Não, sou taurino. Aí eu falei, caramba, como que eu faço? Eu vou continuar no futebol, não quero capoeira não. Aí ela não desistia, né, de mim, ela falava, Gavião, vai lá, não precisa você treinar capoeira não. Ela não me chamava de Gavião, né, que eu recebi esse apelido aqui em São Paulo. Ela me chamava de Luiz, de Ru, que o meu nome é Luiz Juan, ela me chamava de Ru e Lu. Aí eu ia lá conversar com ela, aí sempre era muito bom, aí eu voltava pra capoeira de novo, aí eu falei, daí eu vou ficar. E quando eu vim pra São Paulo, eu fiquei um tempo sem treinar capoeira. Aí quando ele veio do Rio de Janeiro, que ele tava lá com minha irmã e tal, aí a gente ouviu a palma de bimba 1, 2, 3. Aí eu falei, meu Deus, a capoeira tá me seguindo. Como é a palma de bimba? Aí a música, eu ouvi a música. Aí a palma de bimba 1, 2, 3, a palma de bimba 1, 2, 3. Aí eu falei, caramba. Aí ficou chamando. Essa parte eu sei. Aí ficou chamando isso em mim. Eu falei, mãe, por favor, me coloca na capoeira.
quero fazer de novo. Ela falou, mas meu filho, você já tem essa idade aí, eu tinha 17 anos. Aí eu falei, não quero fazer capoeira, não é só pra criança não. Lá vi adulto, vi velho, vi todo mundo, mulher, criança, todo mundo fazendo capoeira, por que eu não posso? Meu padrasto não queria que eu fizesse, aí minha mãe, vou lá matricular, já vai começar já em fevereiro, que era no final do ano que estava começando a matrícula. Aí em fevereiro eu fui lá fazer capoeira, e fiquei 8 meses nessa escola. Aí depois eu conheci um professor que foi indicado pela professora de lá da Bahia, que eles tinham se encontrado num torneio de capoeira em Porto Seguro, aí ela tinha amizade com ele e chamava dele de campeão, meu campeão. Aí ela falou, Gabriel, como é que você tá? Eu falei, eu tô lá, mas capoeira não tá evoluindo não tô aprendendo nada, a mesma coisa todo dia. Ela falou, mas é assim mesmo, é tudo, não é nada novo, é tudo de novo. Tem que Perfeição porque a repetição faz a perfeição. Faz a perfeição, tem que praticar, tem que ir lá, distrair, não ficar com a mente vazia. Aí eu falei, mas eu não quero voltar pra lá mais não. Aí ela falou bem assim, tem um professor que eu não sei se você conhece, é o Empenado. Vai lá, você vai conhecer ele lá no Museu do Ipiranga. Ele morava muito perto, então quando eu fui lá conhecer, eu fiquei rodando pelo museu para ver se encontrava a rua. Aí achei a rua, aí a gente fez um treino, eu falei, bicho, é aqui mesmo que eu vou ficar na Bahia. A Bahia veio comigo, aí eu comecei a me libertar, né? Aí eu comecei a entender um pouquinho da capoeira, que é o dia a dia, que é você estar em casa, quando você está fazendo capoeira, ajudando sua mãe, você está fazendo capoeira. A capoeira é um espírito que ela está ali sempre com você. Você vai cair, você tem a mão. Opa! Você está triste, você canta. Então ela está sempre... Salva os pratos que caem, lava o prato. Ou seja, você se apaixonou realmente, a capoeira te catou pelo 1, 2, 3. Me tirou de lá de trás para me enxergar aqui na frente, que eu era a minha história e trazendo toda essa história junto com minha caminhada na vida, e sempre a capoeira teve comigo mesmo sem conhecer ela. Que legal. E você também foi pego pelo 1, 2, 3? Então, nessa trajetória aí, da história dele... Fala um pouquinho mais alto. Dessa trajetória aí, da história dele, eu acabei iniciando também, juntamente com ele, da professora Chiquinha, que nós me chamava LBV, do lugar, Legião da Boa Vontade, e aí nós ia lá fazer cursos, tal, jogar futebol, e aí lá tinha capoeira. Só que eu também nunca olhava assim pra capoeira, assim, dessa forma, porque meus pais, assim, sempre foram bem preconceituosos nessa parte. E aí isso também estava em mim, com certeza, né? E aí nessa trajetória de capoeira que ele começou, aí eu fui também, eu falei, eu vou também junto com você, fiquei todo animadão assim, eu falei, vou com ele pra ver qual é de mesmo da Bahia. Aí quando eu cheguei assim, eu falei, nossa, aqui é um lugar diferente, aqui é um lugar que eu canto, eu danço, eu faço tudo que eu gosto, tudo que uma criança gosta tem aqui. E aí eu falei, é isso mesmo, vou continuar na capoeira, aí eu continuei. Aí depois de uns 6 meses assim, eu fui pro Rio de Janeiro, e aí aquele chamado ficava na minha cabeça, tem que voltar pra capoeira, tem que voltar pra capoeira. Aí eu fui com minha irmã e falei pra ela, eu preciso ir na capoeira. Ela falou bem assim, rapaz, aqui é tudo pago, meu. Porque nós morávamos lá num lugar que não era na comunidade, e os lugares que tinha próximo era dentro da comunidade, então ela tinha muito medo, assim. E aí ela falou, rapaz, vamos pagar uma capoeira pra você. Aí nós viu 250, eu falei, nossa, aí não dá, né, papai? É muito pesado. Aí nós vimos um lugar que precisava levar alimentação. Precisava levar alimentação e precisava R$50. Eu falei, é essa mesma. Aí eu comecei a fazer capoeira lá. Foi assim uma vivência muito boa, porque eu comecei assim a conhecer a capoeira de uma outra maneira, assim, lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, porra, Gabriel, capoeira é massa, meu. Que nós tínhamos se afastado um pouco, assim, que ele ficou na Bahia, aí eu fui pro Rio de Janeiro, aí quando eu voltei pra São Paulo, eu conversei com ele, aí nós fomos já em uma praça, que nós sempre fomos muito unidos, assim. Aí nós fomos numa praça, conversar, trocar ideia, e aí nós vimos assim, logo esse 1, 2, 3 aí, meu Deus do céu, aí eu comecei a falar pra ele do capoeira, e falando pra mim também as vivências que ele tava na Bahia, e aí assim foi muito massa, assim, que nós começou, e foi indo pesado, assim, indo firme, na firmeza de algum mesmo. Ah, não. E aí foi só alegria, né, até hoje.
E eles dois são irmãos por parte de mãe, é isso? Sim. Vocês precisam ver que amor que eles são um com o outro, gente. Você vê a convivência deles realmente é muito amorosa. Eles fazem parte do Instituto Águia Branca, são médios do Instituto Águia Branca. Me conta, como é que a espiritualidade apareceu na vida de vocês? A espiritualidade, ela veio nesse sentido da capoeira também. Ela sempre existe, né? Sempre Mas existe. tipo, quando que ela aflorou? Quando eu fui reconhecer a espiritualidade, eu tive que cair no chão e bater o queixo. Eu tava no samba, aí eu tinha acabado de comer, tudo certo, de boa. Ali. Aí tinha dado uma pausa no samba. Aí eu fui lá fora, comecei a conversar com os mestres, aí os mestres trazendo vários aprendizados, várias informações, e ali eu gostando ali. Aí quando começou a tocar a viola e o pandeiro, aí a gente já entrou. Aí quando eles estão lá, formando a bateria, de novo, começando como que vai ser e tal, para recomeçar o samba, continuar o samba. Aí eu vou lá beber água quando eu volto. Aí uma força fica perto de mim assim e me fala, olha tudo ao seu redor. Quando eu vou olhar tudo ao meu redor, quando eu vou tentar olhar de novo, minha vista escurece, aí eu vou para trás e vou para frente, cai no chão. Batizou, né? Batizou. E aí me seguraram, aí eu não senti nada, porque eles tinham batido no chão, não tinha sentido nada. Tipo que alguém me segurou e deixou cair. Aí eu falei, caramba, que coisa foi essa? Aí chegou um cara aleijado não, né? Especial assim que ele tem um problema deficiente nas pernas. Aí ele chegou, meu filho, você tem que cuidar da espiritualidade que te rege, um santo forte, que estava aqui hoje, e ele está vendo que você está precisando dessa força espiritual para estar onde você está. Aí eu falei, caramba, faz todo um sentido. Aí ele me deu um chapéu de Panamá e falou, bem assim, usa esse chapéu aí, que ele mandou te entregar. Esse chapéu tem 10 anos comigo e todo mundo me pede esse chapéu e eu não dou para ninguém. Toma aqui pra você que não foi eu que estou te dando, não é eu que estou te dando. Se fosse eu, não ia te dar. Aí ele colocou o chapéu na minha cabeça e falou, vamos lá fora que eu preciso conversar com você. Aí veio o Cacau, veio todo mundo assim, aí ele falou, a espiritualidade está sempre do seu lado. É através do seu irmão, é através do seu amigo, é através do seu mestre, é através de todo mundo. Então escute mais você. E aí começou a me trazer. Aí eu falei, caramba, como é que eu começo isso aí, né, pai? Eu não posso ficar desprotegido, não. Aí ele falou, você está sempre protegido. Você tem que acreditar, você tem que ter confiança e pensar positivo. E o caminho ele vai te ajudando. Aí eu comecei a estudar no livro sobre Ogum, sobre Exu, sobre Oxó, sobre Oxum, Yansan. Mas só que a gente não sabe de tudo, né? Sempre. Nunca sabe de tudo. Aí eu tinha uma intuição de que eu tinha que ir no terreiro. Aí eu falei com minha mãe, eu vou no terreiro. Ela falou, o quê? Se você for no terreiro, você não vai dormir em casa. Aí eu falei, assim, eu vou no terreiro. Eu não posso recusar esse chamado. Eu já tinha falado com a mãe de santo. Aí eu fui no terreiro, aí trouxe mensagem, meus filhos, fui numa roda de esquerda. Aí eu comecei a me escutar mais. Sempre quando eu sentia que não ia, eu não ia. Sempre vi um desânimo, eu escutava aquele desânimo. Nos lugares, quando via, não era para ir mesmo, tinha que ficar. Aí eu comecei a me escutar mais, que eu via que a espiritualidade estava sempre do meu lado. E aí depois eu conheci as medicinas, dentro de um diálogo bem com cuidado. Assim, E chegou aqui? E cheguei aqui. Muito bem. Tu também tem mais ou menos uma mesma história? Bateu a cabeça no chão? Ah, não, mas essa história é dele, né? Mas eu iniciei assim, na espiritualidade, foi com o Empenado, né? Ele que me trouxe todo um diálogo, falou pra mim quem era Exu, assim um pouquinho, né? E aí eu falei, nossa, essas coisas é tudo macumbeiro, minha mãe sempre falou que... Minha mãe sempre falou pra mim que esse negócio é do diabo, não sei o quê. Aí eu fiquei nas resistências, assim. Aí ele falou, vem cá que eu tenho uma medicina pra te apresentar. Era a medicina do rapé. Eu falei, rapaz, não vou não. Aí eu fiquei só olhando assim no primeiro dia. Aí depois eu fui fazer um treino de capoeira. Aí quando eu voltei, eu falei, eu quero. Aí eu fui, aí me conectei assim com a espiritualidade. Foi um dia muito lindo, assim. Me conectei com a espiritualidade. Aí eu comecei a buscar, né? A fazer essa busca.
da espiritualidade, a paz como caminho. Perfeito. Agora vamos passar aqui, jogar a bola para a nossa irmãzinha Bianca Leme. Bianca, ela é fisioterapeuta, terapeuta Elka, também é sócia com o Bruno da Religare Chama Alquímica. Dá teu recadinho aí, mana. Boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje, nesse convite especial de estar na Conexões Luminosas com vocês, foi muito especial. E como não pode faltar do que religar, né, ao divino, e o divino deles é a capoeira. Hoje a gente trouxe um kit para sortear para quem estiver assistindo. Então eu já peço para quem estiver aí, puxa a hashtag capoeira. Vamos curtir, compartilhar. Vamos trazer mais pessoas para esse religare com muita ginga, com muita alegria e com muito amor. Opa, tô gostando, tô gostando. E aí, me conta, Bia, qual é a sua trajetória até chegar nesse caminho da espiritualidade? A espiritualidade, ela começou comigo na Igreja Católica. Eu passei pelo batismo, fiz a primeira comunhão, depois eu participei. A Igreja Católica, ela tem várias divisões, e nessas divisões eu fazia parte do caminho neocatecumenal. Não é muito conhecido, mas eles são etapas de caminho. E a espiritualidade começou para mim ali. Eu aprendi muita coisa, que é o que me trouxe, assim, a espiritualidade de uma forma maior, né? A espiritualidade não é uma só. E aí, como eu era muito jovem, acabei ficando um pouco revoltada com algumas questões. Na época eu falava que eu era lésbica, que levantava a bandeira, né? E aí, por conta disso, eu sofri alguns preconceitos. E aí eu decidi sair porque eu tenho ainda muito respeito com os mais velhos. Então eu não queria bater de frente. E aí, com isso, eu fui estudar uma coisa que me chamava, que tinha muita relação com a natureza. O que é a natureza, sabe? Os cristais, o que são as pedras, o que são as folhas. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre paganismo, e aí disso aí eu fui parar um tempo depois na Vivência das Deusas, conduzida por você. E daí... E a Lilica. E aí abriu toda uma outra questão da espiritualidade, né? Porque eu conheci ela de uma forma reduzida, e aí trouxe essa integração do todo, né? Que a espiritualidade é tudo. É o budismo, é o hinduísmo, é o shintoísmo, é o catolicismo. Então, me abriu esse leque. É a Umbanda, que eu tinha muito preconceito, né? Com a Umbanda, com o Candomblé. E foi isso que me trouxe, né? Foi eu entender que era tudo uma coisa só, que estava tudo interligado, e que eu precisava me desconstruir para eu entender tudo isso, né? Ou seja, a espiritualidade é uma só. O que não é são as religiões dos dogmas. Exatamente. Né? Sim. Agora me diz uma coisa. Fala um pouquinho. Vamos cantar. Aproveitando, falando de espiritualidade, de orixás, tarará. Canta, minha filha, canta. Canta, canta que eu gosto. Canta quem canta. Não é?
falar um pouquinho da história da capoeira? Fica mais viradinho pra cá, pra eles te verem esse rosto lindo aí. Falem um pouquinho da história da capoeira pra gente. A história da capoeira começa quando os africanos vêm para o Brasil, né? Já com a dança da zebra, que aí eles começam a aperfeiçoar, que chamava também de Nigolô. Que eles começam a aperfeiçoar, não sei muito bem as datas, mas começa bem quando eles vêm para o Brasil, colonizados tal. Como escravos. Como escravos, e aí é um jeito deles se distrair tal, na dança, ali no batuque e tal, dentro de uma dança. Aí depois eles começam a pensar em se defender com aquela dança. Aí vão aperfeiçoando, trazendo o berimbau, trazendo Em defesa aos senhores do engenho, né? em defesa ao senhor do engenho. Por isso que chama também o berimbau de armar o berimbau, porque eles já sabiam também que ia ser perseguidos por conta de estar fazendo aquela luta. E quando os senhores, os feitores, chegavam para interromper a luta, a dança, a arte, eles desarmavam o berimbau e partia para quem aguentava mais, ficava, e quem, por exemplo, as mulheres levavam as crianças e iam para os quilombos. E eles, capoeiristas, mais jovens, mais fortes, eles defendiam aquela parte ali até os mais antigos irem. E aí eles desarmavam o berimbau e tinha uma foice, que aí eles se defendiam. O berimbau não é só um instrumento, ele também é um instrumento de defesa mesmo. Não é só um instrumento musical. Não é só um instrumento musical. Aham. E eu sou apaixonada, bom, ainda não vamos falar sobre isso, mas a gente vê aí, né, o quanto ainda neste momento da nossa vida a gente sofre com essa informação do que é trazido da escravidão, né? Ele falou que até mesmo sofria uma discriminação pelos pais, né? Essa escravidade aí que não está mais conectada, muitos não estão ainda conectados com o que é a raiz da capoeira, com o que é a nossa ancestralidade negra, né? Então vão criando preconceitos, tanto com a arte da capoeira, como também com a negritude, né? Com essa raça linda, né? Com essa etnia linda que é os negros. Vocês passaram por situações onde foram discriminados na capoeira ou por conta da cor de vocês? Alguma vez vocês tiveram na pele essa situação? Em 2019, a gente estava morando no Ipiranga, aqui no Ipiranga, no bairro São João Clima, que é divisa com a Chieta, Ipiranga, tudo perto. E aí a galera sempre falava esses pretos aí, com esse berimbau aí, fazendo zoada. Só que a gente já tinha um entendimento de que era a verdade deles, por conta da consciência que a medicina estava trazendo. A medicina também, que é a capoeira é uma medicina, então a gente sabia que a gente ia sofrer isso. Só que a gente não ia deixar de estudar o instrumento, porque o instrumento do berimbau, do tambor, do agogô, qualquer instrumento tem que pegar um ritmo. Mesmo você sabendo o toque, tem que ter um ritmo, então tem que ter um canto. Então isso incomodava muito vizinhos, incomodava quem passava, zombava da gente. O que vocês estão fazendo aí, mano? E como a gente já sabe, né, como que é o mundo cheio de maldade. Então a gente sempre ia com cuidado, sem medo, com autoconfiança, com berimbau na mão. Mas sempre a gente sofria olhares, as pessoas passavam, não olha não, a criança passava, o que não puxava pelo braço, muitas vezes a gente já viu isso. Mas só que a gente nunca se incomodou, eu particularmente nunca me incomodei, porque eu sabia que era a verdade deles. E eu também já tive daquele lado lá de julgamento, de ter preconceito. Então eu vejo que isso aí é imposto, enraizado da infância, que não traz essa consciência para as crianças, na escola, não traz a história da maneira que aconteceu mesmo, da escravidão, de tudo, de todas as maldades que fizeram com o povo preto, e não traz essa informação para o povo preto. Então guarda essa informação de lado, porque isso é toda uma riqueza, né? Porque você não vai precisar trabalhar para os outros se você tiver consciência de que você pode despertar esse dom de dar uma aula, de trazer uma oficina de cachixi, de artes.
Então a gente foi adquirindo essa consciência de que a gente é a nossa história, que a gente é a nossa cor, foi dentro do toque do berimbau mesmo. Que coisa linda. Mano, o que você tem para acrescentar dentro do que a gente está falando em relação aos preconceitos raciais? Você tem a ancestralidade aí? Passou por situações de preconceito alguma vez? Passei quando... Acho que uma das situações mais marcantes para mim foi quando eu tinha uns 6 anos de idade, estava tendo um casamento e um dos seguranças, que também era negro, né? Como a gente vê que esse preconceito não é só, muitas vezes, dos brancos contra os negros, vem dos negros contra os negros, né? Veio um segurança negro e me pegou, eu estava toda vestida para o casamento, e ele me pegou e falou assim, você não pertence aqui, você não é daqui, e tentou me colocar para fora da festa. Eu tentei bater nele mesmo, eu já sou pequena hoje, então naquela época eu era menor, né? E aí foi quando meu irmão viu e interviu, e ele falou assim, como assim você está querendo colocar ela para a festa? E aí, pra fora. pra fora, né? E aí ele veio, não, ela é negra. Ele me perguntou, como assim? Ela é minha irmã, ela tá comigo, você não vai tirar ela. E na época eu não entendi, eu tinha 6 anos, eu não sabia o que era preconceito, eu não entendia nada disso, mas foi uma situação que me marcou, porque eu fui entendendo como a sociedade trabalha, e depois de muito tempo que eu fui refletir, né? Que o preconceito habita dentro da gente de várias formas, né? Ele está muito enraizado. Eu vou fazer só um comentário aqui que me falaram agora há pouco, que está dando problema nos comentários das hashtags. Então eu vou pedir um favor para vocês que estão acompanhando. A gente tirou uma foto que a gente postou nas redes sociais, então eu vou pedir para vocês irem lá e comentar a hashtag capoeira lá no Instagram, no Religar e Chama Alquímica, que é onde foi postada a foto, para esse erro, para todo mundo poder concorrer. Muito bem, continua. E eu vi, né, voltando, o quanto o preconceito estava enraizado. Muitas vezes eu tinha preconceito comigo mesma em várias questões de cabelo, né? Então foram algumas situações que eu vivi dentro da faculdade, onde começaram a falar sobre esses negros de cabelo ruim, eu fiquei revoltada. E hoje eu entendo que não é ficar revoltada e querer brigar, mas é sim você olhar aquela situação e falar, tá, não é dessa forma, vamos trazer uma consciência, vamos conversar e vamos despertar essa consciência. Por que que você pensa assim, né, que é de cabelo ruim? Veio de algum lugar, talvez você foi ensinado, então eu posso te ensinar de uma outra maneira, né? É essa consciência que eu tenho hoje de não brigar e bater mais de frente, mas entender o contexto da pessoa, que se eu tenho preconceito comigo e eu vim assim, a outra pessoa também pode tem uma carga de vida, de familiares e toda uma coisa por trás que eu não sei o que é. Então muito mais fácil do que eu chegar, apontar e julgar porque você está sendo preconceituoso, é eu ensinar, pode não ser dessa forma que você está vendo, vamos mudar os olhares. É o respeito pela evolução de cada um também, né? Sim. Porque cada um está num tempo de evolução diferente, né? E é interessante, eu acredito que a ciência e a espiritualidade, a ciência de uns anos para cá e a espiritualidade não tem essa divisão de raças, né? A gente é uma única raça, e sim dividida em etnias. E o que precisa a gente trazer mesmo é essa consciência de mudança cultural, política, né? Que faz com que separe as pessoas, as etnias, sejam elas de pretos, de indígenas, né? A gente viu muitos preconceitos de outras etnias. Eu morei no México, eu vi o quanto os mexicanos são também discriminados pelos americanos, né? Os mestiços, na verdade, né? Então a gente vê isso em várias situações. Então a gente precisa trazer essa consciência de mudança. Eu trago numa vivência esse alerta que eu achei fantástico do Morgan Freeman, que é o ator Morgan Freeman. Ele fala, enquanto a gente tiver consciência negra, consciência indígena, consciência isso, consciência aquilo, a gente não vai ter consciência humana. Então, na verdade, a gente precisa fazer essa integração, não pode mais separar.
né? E vocês aqui jovens, você é jovem, vocês com a capoeira e também com essa espiritualidade que a gente tem aqui dando suporte, né? Na casa mesmo. E também essa honra à nossa ancestralidade, porque na verdade todo mundo é negro, todo mundo veio da África, né? É a nossa origem, é a origem de todo mundo, né? Então é trazer essa mudança, a gente precisa começar a virar a chave para fazer essa integração em todos os sentidos da nossa vida, né? A capoeira ela nasce lá atrás, dentro das roças, né? E é chamado mato cortado, mato roçado é a capoeira. E o capoeira, ele não faz essa exclusão, né, que exclui as pessoas. Exato. Ele junta aqueles que querem lutar na resistência do povo, não tem preto, não tem branco, não tem indígena. Tem aquele que está disposto a passar tudo que o capoeira passava naquela época. Que isso não acaba aqui, né? Não acabou lá, né? Ainda continua no aqui e agora. Porque eu era pequeno, eu tinha 9 anos de idade, e uma vez um menino falou pra mim, um menino lá na Bahia, o branquinho, aqui chama alemão, lá chama galeguinho. Um galeguinho, ele falou pra mim bem assim: por que você não volta pra África? Com esse cabelo aí, duro, esse cabelo de twin. Aí eu fiquei chorando, falei pra minha mãe: ele falou isso pra mim, eu fiquei muito triste, porque eu sou preto, eu não gosto de mim. E aquela coisa toda, da emoção da criança, né? Sim. E aí minha mãe falou com a mãe dele, aí o pai dele bateu nele e tal, mas aquilo ali não vai curar aquilo ali, porque tá essa pegada enraizada. Porque os negros que não escolhiam viver na capoeira, viver ali na resistência, de querer fugir, de querer uma solução para aquilo tudo ali, que foi 500 anos de escravidão, né? Então eles, eu acho que com 200 anos de escravidão, eles já queriam alguma liberdade, né? Já queria se libertar. Porque a capoeira, a cultura, outras culturas também, samba de roda, coco, todas as culturas que eles trouxeram da África e outras foi criadas aqui, foi despertadas aqui, que já vem a cultura, leva outra cultura, outra coisa, e é tudo parte de uma história, né? Da puxada de rede, é do tempo que eles pescavam peixe, então pescavam muitas toneladas de sacos e sacos de peixe, só que ele levava 2 para casa. Ele não dava um saco de peixe para cada família, cada um levava 2. Então aí teve a puxada de rede, essa cultura que vem de lá da praia e tal, e sempre a capoeira teve ali também. E é muito louco que os caras que eram feitor, eles colocavam, não era um cara branco para ir lá nos quilombos buscar os negros que tava vandalizando tudo lá, que tava querendo acabar com aquilo, tava querendo reunir o povo para lutar. Não eram os capitão do mato, eram os pretos mesmo. Era aqueles que escolhiam viver ali de boa, sem levar a chicotada. Porque se lutasse capoeira no século XVI, em 1900 e bolinha, se lutasse capoeira, quando a capoeira entrou no Código Penal, ele levava 100 chicotadas e ficava 30, 60 dias preso. Então não era todo mundo que estava disposto a viver aquilo, né? Você me fez, quando a gente entrou nesse assunto, fez me lembrar uma situação, quando eu morei 6 meses no Japão e eu fazia parte de um grupo de bailarinos e as bailarinas, a maioria, com exceção de mim, eram brancas, loiras, cabelos enrolados lindos, ou lisos também, e a gente entrava nos elevadores de cidades pequenas. Era um desespero pra gente, porque a gente não entendia a língua no começo. Eles falavam Krishna! E Krishna significa que susto! Então, na verdade, a gente entender o preconceito, como em cada lugar que a gente estiver neste mundo, existe preconceito, né? Então, é fazer essa união aí, né? Pra começa em nós, desarmar. Né? Opa! Quando eu entrei na capoeira, eu entendi isso, que quando eu me aceito capoeirista, todo mundo tem que aceitar que eu sou capoeirista, que eu sou o que sou. E ninguém vai me lutar. Uma coisa que eu acredito é, se você aceita, você vai vibrar, né, essa aceitação para que os outros te aceitem. Eles não vão ter que te aceitar. Naturalmente eles vão te aceitar. Né? Porque só vai atrair pessoas que se aceitam também. Exato, exatamente. Vamos falar agora de uma história que eu amo. Não, antes eu preciso que você me explique sobre a diferença da capoeira, porque tem a regional e a Angola, não é isso? Sim.
Tem como você mostrar aí os movimentos da Angola aí, falando pra gente? A capoeira Angola, ela vem da Angola, né? Vem da África. Então ela é uma capoeira devagar, uma capoeira amarrada, que não é uma capoeira para você se cansar rápido e tem outro que já tem que entrar, não é isso, é tudo na calma. Aquele jogo ali é um diálogo entre o capoeirista. Quando ele entra ali no pé do berimbau, ele não é ele só, ele é o outro também. Então se o outro estiver na maldade, ele consegue sentir dentro da conexão da reverência à bateria, aos mestres, ao rezo que ele faz antes. O capoeirista, ele não é religioso, mas ele é espiritualizado dentro daquele campo que se abre, que é o campo de armadilha, campo de batalha. Ele não sabe o que pode acontecer ali. Então ele faz o rezo dele. O pé do berimbau é o lugar do rezo. É o lugar onde ele se conecta com toda a ancestralidade. A volta ao mundo, a louvação, traz toda essa reviravolta. Volta tudo lá atrás e aí quando a gente vai jogar não é mais a gente. Dentro da conexão da Angola. E essa Angola, ela nasce dentro do navio negreiro mesmo. Capoeira devagar. Que não era capoeira, era a dança da zebra. Que jogava a dois. E aí ela era miudinha, porque o lugar que eles ficavam não dava pra eles ficar aqui em cima, gingando. Eles tinham que ficar aqui, ó. Suado, sem camisa, então tinha que passar por dentro do ovo. Então vai, mostra aí pra mim que eu quero. Vamos. Então tem tudo isso. O AU da regional é um AU. O AU da regional, que o AU é uma conexão também. Cada movimento explica qual é o AU pra ele saber. Sim. O AU é como se fosse o A e o U. O U é a mão, o U é o pé que fica pra cima e a mão é o A. Aí quando você vai fazer aqui na regional, os dois podem começar daqui ou daqui. Mas o que importa é o tamanho encolhido. Aqui é o da Angola. Que aqui você vai protegido com seus pés. E aqui é o da regional. Eu consigo fazer a da regional. A da Angola eu não tenho força não, acho que não tenho mais. A da Angola é um passe. Você não coloca tanta força, é mais do jeitinho do pé. De protegendo o seu rosto. Tá, deixa eu fazer. Eu vou lá. Que horror, me sinto ridícula. Agora, a regional dá licença que eu vou. Dá licença. É isso. Tá, meu bem. Desde criança a gente já fazia capoeira, né? Tá brincando de pega-pega, aí o pontudo tá correndo pra lá, você vai ver que e chama estrelinha. Estrelinha. Eu fazia ginástica olímpica quando eu era criança e eu me senti agora fazendo nesse Angola, parecendo que era aprendendo a fazer estrelinha. Então vai dar uma gingada aí no estilo Angola. 12-35. Essa aí é regional. Pode pôr mais traída. É a finalidade. Já morreu, mas estavam aqui, né? Quando a gente toca o embalo, Opa, estamos tudo aqui, sabe essas finalidades? Olha! aí tá muito avançado, né? Pode pôr o mestre de traíra. Produção. A gente tem DJ, a gente tá chique, gente. A gente tá muito chique. Tem um DJ, tem um fotógrafo. Olha, a gente tirou foto hoje no Instagram. Tá pensando o quê? E abre um mundo, né? Abre um campo ali de espiritual mesmo. Ali vai acontecendo várias detalhes. Então quando eu tô jogando aqui com ele, não deixe minha sorte pra mim. A minha sorte tem que estar aqui. A minha sorte é a minha vida. Então boa sorte pra vocês dois, vambora. Boa.
sim, tem. É tempo de respirar. Ui. A regional, eu não posso falar assim com propriedade, porque eu sou muito jovem na capoeira. De idade também na capoeira. Tem mestre que tem 50 anos de capoeira e fala, não sei de nada. É muita humildade, né? Não saber de nada. A capoeira é isso, né? É, tá sempre aprendendo. É. Então a regional, ela vem para trazer um plano social para o negro se enquadrar dentro da sociedade. Olha pra lá, olha pra eles. Ela é para ele, né? É. Então, para o negro ter o preto, né? O preto ele ter essa autoestima, a capoeira ainda era, mesmo depois de ter saído do Código Penal, ainda não podia fazer capoeira, não era bem vista. E aí, o mestre Bimba, ele aprende a capoeira Angola e depois ele aperfeiçoa essa capoeira Angola para regional. Mas ele não chama de capoeira, ele chama de luta regional baiana. Pai e manhã são baianos. Manhã deve estar assistindo. Manhã, beijinho pra senhora, manhã. Tá assistindo? Oxe, meu Deus. E aí ele cria essa luta regional baiana, tira o nome capoeira, o Getúlio Vargas aprova a capoeira dentro do sistema, e aí traz a força dele poder abrir um espaço de capoeira, um espaço social para a comunidade fazer aula. Só que o mestre Bimba nunca recebeu financeiramente, ele tinha que trabalhar, dava aula de capoeira, tudo bonitinho, mas ele tinha que trabalhar. Tanto é que ele voltou para Goiânia, antes dele morrer, para conseguir uma melhor condição financeira, para ele poder se manter. Aqui em Salvador, lá no Nordeste de Amaralina, ele não estava conseguindo se manter. Mas antes dele trazer essa capoeira acadêmica para as academias, ele desafiou todos os lutadores de jiu-jitsu, de muay thai, todos os lutadores da Bahia, do mundo, ele desafiou, e aí foi pro ringue, e aí ele ganhou de todos. Ele venceu todo mundo com a capoeira. É, conheci a história dele. E aí é de muita satisfação eu poder saber do Mestre Bimba um pouquinho, que tem muitas histórias sobre o Mestre Bimba. Mas ele foi um puta guerreiro, ele trouxe a capoeira para as academias, ele trouxe a capoeira para o povo branco também, sem excluir nada. E aí hoje todo mundo conhece o Mestre Bimba mundialmente. Foi um grande mestre. Então ele cria essa luta regional baiana, é uma capoeira mais em pé, sem tanta dança. É mais luta mesmo. É uma capoeira mais em pé. Então afasta esse tripé, mano. E vamos deixar o pau comer. Ui! Água de bebê. Ai, ai, o André. Quer me beber. Água de mãe. Campo de bacalhau. Água de jogar. Aí a capoeira regional é luta dele. Muito bem, gente, eu sou apaixonada por capoeira, eu sempre me enrolei, eu nunca fiz aula realmente para valer, eu tive contato com capoeiristas porque eu fazia show e eu tinha um show brasileiro de norte a sul do país e a gente foi para Itália e ia para todo o Brasil. E eu contratava grupos de capoeira, né? Então, sempre que esses grupos faziam o revezamento, eles estavam me ensinando. Então, assim, aprendi com o Cristiano Santos, que eu também vou entrevistá-lo aqui, Comunidade Sofia. Aprendi com o Kerker Silva, que está hoje em Madrid, que também vou entrevistá-lo. Então, na verdade, eu fui aprendendo, assim, pouco tempo. Aí no navio, eu fui inventar de dentro do show, eu não tinha capoeirista lá,
Falei, vai ter que ter uma capoeirinha. Eu fiz com um parceiro meu de dança. Conclusão, eu trinquei a minha tíbia. Caramba. Trinquei a tíbia, mas eu sou teimosa, ainda terminei o show fazendo lá com uma dor do caramba, mas segui. Só você tá segui a sentindo, música. né? Depois eu fiquei 20 dias mancando até o navio chegar em Porto pra gente desembarcar. Eu sofri muito, assim, tipo. Então vejo assim, essa agilidade de vocês, eu falo, ai, agora depois de velho eu não vou conseguir mais fazer isso. Eu sempre tive muita vontade, mas não muita dedicação. Então isso é uma pena. Olha, vamos botar agora essa menina pra tocar. Mana, canta aquela música que você fez. Na verdade, a gente fez uma celebração ao Dia Internacional da Mulher. Quem não viu essa programação, vai lá na comunidade Sofia, acompanha. Tem várias sabedorias ali de irmãs lindas que estão mostrando a sua medicina. E a Bia fez uma música especialmente para o Dia Internacional. Eu falei, mana, toca ela. Vou ter uma colinha aqui pra não correr o risco de esquecer nada. Mas antes de cantar, eu vou contar um pouquinho sobre como essa música veio. Ser mulher é uma coisa muito bela, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa beleza e de bater no peito e dizer sim, eu sou mulher, né? Então essa música veio muito disso e de honrar a força de todas as mulheres, né? Da branca, da negra, da índia, de todas as raças. Então essa música foi feita com muito carinho, passando esses ensinamentos que eu recebi. Sou a mulher que gera vida. Sou a mulher que cria, que sente tudo que vai acontecer. Sou a mulher que sangra com a mudança da alunação. Sou a mulher sem ventre, sentindo a cada irmão. Sou a flor que brota dentro do seu coração, que gera fruto e molda o futuro, mudando a cada ação. Quero estender minha mão a cada irmã, acolhendo a todas nesta simples canção. Sou jasmim, sou rosa, sou girassol, e você quem é? Sou Gabriela, Daniela e quem mais quiser. Sou mulher, sou mulher. Play
apaixonada por um ser que eu já tinha visto esse filme lá atrás, há muito tempo atrás, e aí eu senti essa energia na espiritualidade, essa energia dele. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do besouro. Conta a história do besouro. O besouro era um menino sonhador também, né? Fala mais alto. O besouro era um menino sonhador também, começou a capoeira com o mestre Alípio. O nome dele é Manuel Henrique. Aí foi apelidado como besouro. Ele nasceu em 1885, chegou a falecer em 1924, em Salvador, dentro de uma falsidade, assim, por conta de uma mulher, mas outras pessoas também dizem que foi por conta dele ser analfabeto, aí um capitão do feitor, né? Mandou ele entregar um bilhete para um cara que já tinha raiva dele, e quando chegou lá, ele foi atingido com a faca de tucum, que era a única faca que conseguia penetrar o corpo dele, porque ele tinha um corpo fechado. Assim diz as lendas, né? E eu acredito. E ele era um lutador do povo, ele era um cara assim meio que justiceiro, ele não aceitava covardia. Se tivesse alguém, dois caras batendo em um negro, ele ia lá e ajudava. Então ele era um cara que fazia justiça ali para o povo. Depois do mestre dele ter morrido, ele aceitou essa missão mais séria ainda. Ele viu que era muito sério, que estava tudo na responsabilidade dele. Então ele começou a treinar mais, começou a rezar mais, aí a espiritualidade foi começando com ele, foi orientando, mas ele foi um grande guerreiro do povo preto mesmo, besouro. Canta aí pra gente. Toca aí pra gente. Quer falar algo? Quer falar, meu irmão? Besouro teve muitas lendas, né? Muitas lendas, também dentro disso, muita verdade, assim, que nós podíamos ver, que tem um documentário do primo dele, que é mestre Cobrinha Verde, Francisco, né, o nome dele, que falava que besouro era um cara assim, justiceiro, que não gostava de maldade, não gostava de justiça. E aí nas feiras ele fazia o dia de feriado para ter a capoeira ali, para rolar capoeira, porque antigamente não tinha comércio, né? Então era feira. E aí nessa feira ele mandava fechar tudo, que besouro chegou e quer jogar capoeira. E aí tinha esse dia aí de feriado, que provavelmente seja no domingo, né? Que eles não queriam parar, né, com a venda. E aí besouro que colocava. E também tem umas lendas também, que ele foi apelidado besouro pelo mestre dele, Alípio, e por ele um dia tá de boa lá, lutando com os caras, e aí ele viu que era muito, 40 caras assim pra ele enfrentar. Ele falou, pô, saiu voando, velho. Saiu voando, cara, virou um besouro e saiu voando. E aí vamos cantar uma axé pra besouro, né? E ele veio de Santa Maria da Purificação, Bahia. E quando ele foi atingido pela faca de tucum, levaram ele para Casa de Misericórdia, um lugar de saúde, cuidar da saúde. Só que quando chegaram lá, viram que era o besouro. Ele era conhecido na cidade toda, na Bahia toda. Então deixaram o besouro lá 7 dias. 3 dias, deixaram o besouro 3 dias e ele estava segurando as tripas dele com a mão. E quando, sem cuidar sem dele? cuidado nenhum. E quando o povo chegou lá, a família dele, que eram os capoeiristas, aí viu ele lá e já estava num estado assim muito sério. E aí ele, aí falou, besouro, você vai morrer, besouro. Eu cumpri minha missão, besouro é homem, zum zum zum, besouro é homem, zum zum zum. Aí também criaram já essa música, já deixaram a música. Besouro é homem, zum zum zum, porque essa foi a última frase que ele falou, que besouro era homem. Toca aí. E aí a missão de besouro foi ele libertar, né? Ele se libertar dele mesmo, para ele mostrar pro povo nessa trajetória dele que é capaz de nós sair da opressão, é capaz de nós mesmos ter nossa força e prosseguir nessa cultura. Vamos deixar, eu vou sair aqui para vocês tocarem.
tocar no ritmo de Angola. E não tem como não falar da capoeira Angola e não lembrar do mestre Partinha, que foi um grande mestre também, que aprendeu capoeira dentro dessa opressão, né? Tinha um menino que batia nele direto, era um menino maior que ele. E aí o mestre, o Benedito, falou pra ele bem assim: menino, você não pode com esse outro menino. Você tem que vir aqui pro meu casuar aprender capoeira pra você se defender. Quando você estiver pronto, eu te falo. E foi com esse mestre que ele deu início à capoeira, o mestre Benedito. Então eu vou cantar primeiro com o mestre Partinha e depois eu canto pro Besouro, nosso mestre. Partinha morrer,
Religarechana Alquímica. Bianca, diz pra gente como surgiu aí a tua ideia de fazer a Religare com o Bruno. Gente, antes de falar dos produtos, eu vou pedir de novo para que curtam, compartilhem e comentem #capoeira. Lá no Instagram, na foto que estão todos juntos da entrevista, Instagram é @religarechamalalquímica. Os produtos começou com a ideia de que tem as velas de 7 dias e eu aprendi com a minha mãe. Ela fazia velas para a Igreja Católica, os filhos pascais. Eu falei, poxa, eu nunca vi uma vela, né, de Pai Jacó, nunca vi uma vela com essas energias. Eu falei, eu podia pegar isso que minha mãe ensinou e trazer, né, para a espiritualidade, né, com essas energias. E aí, com isso, eu fui conversando com o Bruno. Depois de um tempo, eu conheci o Bruno. E aí a gente começou a ter essas ideias e unir. E aí começou com as velas, logo em seguida veio o tabaco. O tabaco foi uma coisa bem interessante, que o estudo, né, a gente está recente nisso, mas vem nos dizendo, as entidades, né, vem nos dizendo e nos intuindo o que fazer, como fazer. E aí surgiram os sprays de ambientes, que são para harmonização, né, deixam o ambiente mais cheiroso. E tem os banhos, que eu adoro, e eu sou suspeita para falar. E aí tem vários tipos de banho. Tem banhos de limpeza, tem banhos de energização, tem banhos para harmonização. E aí depende do que cada um quer. Esse banho que está aqui, ele é um banho muito de energização, né? Ele vem trabalhar a nossa criatividade, a nossa intuição, vem trabalhar ansiedades. Então, por esse momento que a gente está vivendo agora, da pandemia, né, e de ficar em casa, muitas vezes surgem formas e pensamentos de angústia, ou da gente não conseguir ficar conosco mesmo, né? Então, veio essas ideias de começar a surgir. E tem um óleo, que eu sou apaixonada por ele, que é o óleo do florescer, né? Que é um óleo que ele vem trabalhar a questão do equilíbrio feminino e masculino. Porque, por mais que sejamos homens ou mulheres, temos os dois, né? Tanto a parte masculina quanto a feminina. E elas têm que estar em equilíbrio. Às vezes mostra o feminino impera mais, às vezes o masculino. E esse óleo vem trabalhar isso, o equilíbrio do feminino e masculino, para a gente poder aflorar a nossa criatividade, a nossa entrega. E aí é disso que eu estou fazendo o sorteio hoje. Eu espero que vocês gostem dos nossos produtos, que eles são feitos com muito amor, muita conexão. Cada um é feito e pensado especialmente. E fora isso, todas as embalagens que a gente usa, né, somos da natureza, né? Então a gente não quer agredir a natureza trazendo um produto e agredir a natureza, que é o que nos trouxe, né, todas essas conexões. Então todas as nossas embalagens são de vidros, com embalagens retornáveis, pensando nisso. No dia a dia a gente esquece, compra muitas embalagens de plástico e descartáveis, que ficam anos e anos aí para se decompor, séculos. Então um novo olhar também para isso, né? Você olhar a forma de consumo que você tem com as coisas. E o religar, ele é isso. Não é só um religar ao espiritual. E o espiritual, ele é muito amplo e é também isso, né? Mas o religar é também você cuidar do solo onde você pisa. O religar é você cuidar do seu corpo. Nós somos templo do divino, né? Então a gente mas é interessante a gente se reconectar com a gente, ter esse amor próprio e saber que somos parte desse divino, somos templo de Deus também, né? Seja qual for a forma do Deus para você, que pode ser de qualquer forma. E isso indifere a forma que você vê o seu divino, né? Se é divino para você, é válido. Desde que faça o bem, é válido. Então, é esse o intuito dos produtos. Que seja uma coisa que te ajude a chegar ao seu divino, seja através de um cheiro, seja através de um banho, seja através de um óleo.
Né? Os olhos, eles trabalham muito a sensação corporal, então a gente se tocar, a gente se sentir, a gente se amar mais, né? A gente está presente em tudo isso, se ame, né? E é esse o objetivo, que a gente esteja presente no aqui e agora, que a gente reconheça essa fagulha do divino que nós somos e que a gente se reconecte com todos, somos todos um, diferente de religião. Se você é católico, eu vou te respeitar, se você é umbandista, eu vou te respeitar. Se o catolicismo é o que está fazendo você chegar ao divino, né, e evoluir espiritualmente, amém, que assim seja. Se é o candomblé, se é a umbanda, axé, saravá, né? Então, que a gente possa se ver livre dessas amarras, desses conceitos, das caixinhas que a gente se coloca muitas vezes, né? Porque a minha religião é melhor, porque a minha forma de ver a vida é melhor. Não, a forma de ver a vida do outro é a forma que é divino para ele. Respeita aquele divino e seja você o seu divino, né? E é isso. É isso, então vamos religar tudo. Aproveitando o embalo também, divulgar o cachixi. Isso, exatamente. Acho que a gente também está se religando, né? Despertando a arte. Tem outros berimbau, tem outros cachixi, mas aqui é só para vocês darem uma olhada. Como a Bianca falou, é um material único, muito amor, muita paciência, sem pressa de terminar. O berimbau é um instrumento que é difícil da gente casar a madeira com a cabaça, então tem todo o cuidado, tem todo o refinamento no lixamento, então a gente não faz com pressa, a gente passa a mão assim, a gente sente a elasticidade, a estética da madeira, a gente não muda nada, a gente só lixa, só tira a casca e deixa a madeira do jeito que é. E aí a pessoa que for adquirir o instrumento vai escolher seu instrumento da maneira que sentir no coração. E é com muito amor que a gente apresenta a nossa arte aqui da capoeira. Ah, é, gente, ó, encomenda aí, ó. Como é que faz para encomendar? Para encomendar, pode buscar lá nas redes sociais, no Facebook, Luiz Juan, tem o Cleiton Calão também, chamamos de capoeira, o Curumirim e o Gavião. E você ensina a tocar? Eu vou comprar um berimbau, como é que eu vou aprender? Quem então o vai berimbau sempre ele vai completo, né? Se você tiver um cachixi, você pode... então eu compro o berimbau, os professores vão junto? Eita. Vai completo, né? Se a pessoa vir aqui na minha residência, a gente traz o toque do berimbau, que não é de uma hora para outra, você já comprou o berimbau, você já aprendeu a tocar, não é bem assim. Então eu vou fazer uma sugestão. Seria legal você começar a dar aula de berimbau online, olha que legal. Boa, tô pensando nisso já. Olha. Já tô esquematizando já para traga pra acontecer. Sofia. É isso aí. E aí a gente ensina também o toque do berimbau. Com a baqueta, vai completo, com o dobrão, a pedrinha, né? E aqui a gente ensina os primeiros toques da capoeira, que é o primeiro toque no berimbau, na capoeira. É simples, mas também não é tão simples, tem que estar praticando. É simples, mas é bem difícil, viu, gente? É bem assim, difícil se você deixar o instrumento lá, onde eu pego, aí depois de 3 meses você pega de novo. Você tem que estar pegando 2 vezes na semana, você pegar o berimbau, ele vai falar, oh, ele está tocando em mim, então eu vou tocar ele. Aí ele passa o toque para você. É uma intimidade, como qualquer outro instrumento. Sim. É isso, então vamos finalizar nesse religare. Vamos cantar aí, toca aí alguma música, algum samba de roda. Samba de roda. Pra finalizar. Porque antigamente, quando o preto estava lá fazendo capoeira, pra finalizar, tinha as pretas que tinha as chegavam, pretas mas que que sou chegavam. eu, meu bem. E antigamente, as pretas, hoje já toca, né? Hoje a mulher já toca tudo. Já toca bem a cara do cara, se o cara não deixar. Não, a gente tá religando, é masculino e feminino, Não, é mas integral. a preta da Bahia, ela não é muito calma não, pô. Não é muito calma não. Mas as baianas, né? As baianas são retadas, são né? retadas, são corretas. E aí, antigamente, a mulher não tocava no tambor, mas ela sambava. Então o homem não sambava. O homem tinha que ficar ali no coral e no pandeiro e no que tinha ali, né? Nos instrumentos, que misturava vários instrumentos e fazia o samba de roda. Então
vendo, quando eles terminarem de tocar, a gente vai fazer um sorteio. Então, última oportunidade para vocês comentarem lá no Instagram, @religada chama alquímica, #capoeira. Arro. Se vocês sentirem de bater uma palminha aqui do terreiro, na hora que começar o coral, beleza? Na hora que começar o coral, Cecília. vou trazer. Aquela que é diamante. Cheguei aqui nessa aldeia, saudei o povo do lugar, saudei meu Deus força maior, saudei a todos os orixás, terra alheia piso no chão devagar, terra alheia piso no chão devagar, vou piso no chão devagar, piso no chão devagar, terra alheia piso no chão devagar. Dá tua cara. Eu vou pedir para um dos meninos tirar, já que a hashtag foi capoeira. Eita, quem vai ser o sortudo, hein? Botou meu nome aí? Ei, Denise Sabino! Denise! É isso aí, gente. Fiquem na paz, fiquem na luz, no amor. Até a próxima. Axé pra nós.